era apenas para ser um ensaio de casamento perfeito, de acordo com o plano e pontualíssimo como manda a etiqueta da Inglaterra vitoriana. Porém, o destino de Victor, Vitória e Emily é escrito através de linhas tortas e também de espirais. Nesse vídeo, vamos entrar nas sombras e na poesia de A Noiva Cadáver. Então, acenda sua lamparina e se aconchegue na toca da corujinha. Ajuste seu relógio, prepare o seu chá para tomar com a realeza e venha conhecer ou se encantar mais uma vez com esse filme maravilhoso que está completando 20 anos. E você já percebeu que a história do filme inteira contava em apenas 30 segundos? Você se lembra da borboleta que Victor desenha no início, não é? A borboleta é um simbolismo muito forte de morte e renascimento, e também de transformação e liberdade. Mas não é só isso. Você se lembra que Victor começa a desenhar uma borboleta através de uma espiral? E a espiral é um arquétipo que mostra o ciclo da vida, de morte e renascimento, e também a alma em expansão. Isso significa que o Victor Van Dort, que começa a nossa obra totalmente reprimido, como se ele mesmo fosse aquela borboleta que está presa na redoma, e ao longo do filme tem apenas 4 expressões, vai se libertar de todo aquele decoro, pressão e repressão da era vitoriana. Percebe que o filme é muito mais profundo e muito mais maduro do que parece? Então, Corujinha Trevosa, se você, assim como eu, adora fugir do óbvio e buscar histórias, simbolismos, arquétipos e inspiração, além de entretenimento e encanto, aqui é a sua toca. Já deixe seu like nesse vídeo e se você estiver no seu celular, já deixe seu hype para mostrar para o YouTube que esse canal que está saindo do ovo agora tem potencial para voar e alcançar muita gente. Inscreva-se na Toca da Corujinha e também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Victor Van Dort, interpretado por Johnny Depp, e Victoria Everglot, interpretada por Emily Watson, vão se casar e unir o útil ao agradável, a nobreza sem nenhum tostão furado e os novos ricos que só passam vergonha. Nessa música, conseguimos captar o contraste perfeito, não só no poder aquisitivo e no status das duas famílias, mas também na união, ou falta dela. Maudelaine e Phineas Everglot, pais de Vitória, são a caricatura da nobreza falida, frios e distantes. Eles mal se olham, mal se tocam e estão sempre discordando em tudo, exceto no que diz respeito a salvar a família da pobreza usando a filha, e também falar mal dos outros. Janelle e William Van Dort, pais de Victor, apesar de serem novos ricos e obcecados por alpinismo social, demonstram um momento de união e afeto conjugal, ainda que todo atrapalhado. Esta é uma crítica sutil. Mesmo sem etiqueta, os Van Dort possuem uma parceria em calor humano que a elite tradicional perdeu completamente. Mas a diferença entre as famílias não está apenas na atitude. Preste atenção na hierarquia visual. No primeiro encontro entre os Everglot e os Van Dort, os Everglot fazem questão de se posicionarem no primeiro degrau da escada, ficando literalmente acima dos Van Dort. É um sinal visual claro de que a nobreza falida ainda se considera superior aos novos ricos, apesar de precisarem do dinheiro deles. Essa segregação é muito maior se você assiste o filme em inglês. Na era vitoriana, a maneira correta de falar o inglês da rainha, o inglês da aristocracia, da nobreza, era uma forma de mostrar poder e também era uma forma de segregação social. William Van Dort, o pai de Victor, em inglês ele fala I must say. I must say é uma pronúncia considerada de pessoas sem instrução, pessoas pobres ou pelo menos de origem humilde. Por outro lado, o Phineas Everglot, para demonstrar poder, começa a falar de uma forma muito polida e muito educada, falando, what a pleasure, que prazer. Só que o problema é que prazer não tem nada, né? Na verdade, aquela cena dele abrindo aquele sorriso forçado se tornou uma das maiores marcas registradas do filme, né? Maudelaine planejou tudo.
e anuncia que vão tomar chá em outro cômodo e Victor acaba se distraindo com o piano e ficando para trás, tocando a obra-prima Victor Piano Solo. Ele acaba chamando a atenção de Vitória, que sai do quarto e desce as escadas sozinha. Apesar do futuro casal ser bem diferente, eles se dão bem logo de início. Victor, muito desastrado e se enrolando nas próprias palavras, enquanto Vitória consegue se expressar tranquilamente, inclusive falando sobre seus sonhos e seus sentimentos. Você já se perguntou qual que é o nome da flor que está em cima do piano e que Vitória dá para Victor? A corujinha aqui explica para você. Ela se chama Forget Me Not, ou seja, não me esqueças. Linda, né? E na verdade, na linguagem das flores vitorianas, chamada de floriografia, ela tem um sentido muito especial. É justamente um pedido silencioso de amor genuíno e também de que a memória seja duradoura. Tudo a ver com o filme, não é? Só que a genialidade de Tim Burton não para por aí. Por que será que ele escolheu justamente a cor azul? Uma flor azul significa fidelidade, além de ser a cor predominante no mundo dos vivos, não é? Então, a flor de Vitória é carregada de lembranças e há uma pequena ponte entre os dois. Ainda existe mais um significado crucial, porque a Não Me Esqueças era trocada por namorados, amantes, amigos e familiares como um pedido de que não esqueça, especialmente em momentos de separação. Percebe a profundidade disso? É um spoiler de que aquele primeiro encontro, na verdade, era já o prenúncio da separação do casal. O ensaio de casamento é um verdadeiro desastre, e Victor não consegue recitar os votos, além de quase tocar fogo na futura sogra. E para piorar a situação, surge o sedutor Lord Barks, que os Everglot nem conheciam, mas se tem o prefixo Lord, e é muito educado, bem vestido. Bora deixá-lo entrar, né? Deve ser super gente boa. Não é. Victor fica devastado com o próprio fracasso. E ainda por cima, o noticiador revela para a cidade inteira que o ensaio foi um caos e que ele se lascou. Ele resolve se isolar na floresta. O Não Me Esqueça ajudou Victor a acessar seus verdadeiros sentimentos por Vitória e se lembrar de que ela viu suas qualidades desde o começo e não o criticou em nenhum momento. Pelo contrário, ela o vê como um artista talentoso e não como um desastre social. Victor só atinge a perfeição dos votos quando está livre da repressão vitoriana e se conecta com seu coração e com a sua própria autenticidade. Porém, o que deveria ser a certeza de que o casamento daria certo, criou um vínculo mágico e trágico com Emily, interpretado por Helena Bonham Carter. Depois de uma cena de perseguição digna de um filme de terror, Victor é levado para o mundo dos mortos e acorda no Ball and Socket Pub. Você sabia que o nome não é por acaso? A tradução literal é bola e soquete, ou junta esférica, e representa não apenas os esqueletos, cujos ossos são unidos por bola e soquete, como também a estrutura metálica interna, usada para dar movimentos aos bonecos da técnica de stop motion. Ao dar esse nome ao bar central do mundo dos mortos, Burton está dizendo que a verdadeira vida e o movimento na história estão ligados tanto à anatomia da morte quanto à arte da animação. É então que a genialidade de Tim Burton explode. Enquanto o mundo dos vivos era marcado por tons de cinza e sépia, a música é formal e as pessoas são secas e rígidas. No mundo dos mortos, ninguém mais liga para as regras de etiqueta, e nem para status social. E um general pode beber de boa com um inimigo, já que na morte todo mundo é igual. Gente do céu, e essa cena é genial. Ela é historicamente muito irônica, é perfeita, perfeita. Porque você já percebeu, né, que o general Bonaparte é, na verdade, Napoleão Bonaparte, certo? E aquele outro lá de uniforme vermelho, você já imaginou quem ele é? Corujinha do céu. Ele é uma referência direta e muito clara ao primeiro Duque de Wellington. É justamente quem derrotou Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815. E no mundo dos mortos eles estão brindando, não estão nem aí. Aliás, outra coisa
impagável. Napoleão Bonaparte ele era sempre pintado com glória, com masculinidade, como se ele fosse grande. Só que na verdade ele era um baixinho e o filme deixa bem claro que ele era um toquinho. E aqui o paradoxo fica muito mais vivo e gritante. Apesar de parecer caótico e cheio de antigos inimigos e de uma mistura de classes sociais, ironicamente, o mundo dos mortos é muito mais pacífico, unido e vivo. Os tons são vibrantes, e Tim Burton chega a brincar com o simbolismo da cor verde, que enquanto nos filmes da Disney, por exemplo, é um sinal claro de perigo e vilania, no mundo dos mortos de A Noiva Cadáver, esse verde ganha um tom fluorescente para exaltar a autenticidade, a liberdade e a alegria subversiva. A única exceção é a cena da árvore, em que Emily é traída e assassinada. E a trilha sonora? Enquanto os ricos vivem num sistema de frieza e rigidez, os mortos cantam e dançam ao som de músicas espontâneas e vibrantes como o jazz. E aqui temos duas curiosidades. O esqueleto tocando piano é uma homenagem inconfundível ao cantor e pianista cego Ray Charles. E você sabia que o carismático, excêntrico e apaixonado por curvas femininas Bojangles tem a voz de Danny Elfman? Bojangles, então, conta a história de romance, paixão e um assassinato a sangue frio. Em inglês, temos a expressão a murder most fall, que foi usada em Hamlet por Shakespeare e eleva a tragédia de Emily aos grandes clássicos. O que houve foi mais do que um crime comum, mas sim algo terrível. Emily era de uma família rica e se apaixonou perdidamente por um forasteiro pobretão. Quando os pais proibiram este relacionamento, eles combinaram de fugir. Porém, a jovem noiva iludida foi traída, sua vida foi tirada dela precocemente, e ela jurou que esperaria na mesma árvore pela felicidade que nunca veio. Ela esperaria por alguém que a libertasse de seu sofrimento. Aqui vemos um contraste social muito profundo entre Victor e Emily. O Victor é um novo rico, que não faz parte da aristocracia. Então ele precisa de um casamento de aparências com uma aristocrata para elevar o status da família. Por outro lado, a Emily sim, era de uma família rica. É possível que ela era uma aristocrata, por causa das joias especialmente, né? E por causa dessa aristocracia, ela não poderia viver o seu amor. Ai, ai. Então, Emily tentou fugir das amarras da sociedade e das aparências para ficar como boy magia. Pena que, assim como muita gente aqui, ela escolheu muito mal, né? Então, a Emily tenta fugir das amarras sociais, da repressão e da pressão social para poder se entregar a esse amor verdadeiro. Ai, ai. Só que aí, ao contrário de Victor, que mesmo tendo um casamento arranjado, se apaixona à primeira vista por Vitória, Emily não. A Emily é enganada, traída e morta pelo seu boy magia. O mundo dos vivos está um caos. E Lord Barks, para colocar mais lenha na fogueira, chama o noticiador para informar os Everglot e os Wendort que Victor foi visto como uma mulher misteriosa. Ninguém sabe quem ela é, nem de onde veio, nem para onde eles vão. O que importa é a fofoca. E você sabia que esse fofoqueiro de plantão que fica berrando com o sininho, ouçam, ouçam, foi uma profissão reconhecida e que ganhava salário? Ah lá, ô, Dona Maria, que fica fofocando dos vizinhos. Se fosse na Inglaterra vitoriana, você ia ganhar dinheiro, hein? Essa profissão era chamada de pregoeiro, e antes do advento da imprensa, ela era responsável por anúncios, decretos, novas leis, anúncios de guerra, casamentos, entre outras coisas. Só que na era vitoriana, a imprensa e também as pessoas que sabiam ler aumentou consideravelmente, e a necessidade de um cara andando por aí com o sininho na mão e berrando começou a diminuir. Mas então, qual que é a importância desse personagem específico na obra? Além de ser um alívio cômico, é óbvio, mostrando a decadência da profissão e a perda da confiabilidade da autoridade, afinal de contas, o noticiador, o pregoeiro, deixou de anunciar coisas oficiais.
e começou a ser praticamente um programa de fofoca que ficava de olho na aristocracia. Ou melhor, quando a aristocracia passava vergonha, né? Nos escândalos e tudo mais. E o pregoeiro acaba anunciando o desastre social de Victor com uma satisfação até um pouco sádica, não acha? E Lord Barks, muito inteligente, aproveitou muito dessa situação, isolando a Vitória e fazendo com que os Everglot e até mesmo os Van Dort duvidassem da integridade de Victor. Aliás, engraçado, né? Será que com um fofoqueiro de plantão com o sininho balançando, o Lord Barks simplesmente não fazia a menor ideia da pobreza do alvo? Ele não sabia da pobreza da Vitória e dos Everglot. Curioso que nesse caso o escândalo ficou escondido a 7 chaves e ninguém ficou sabendo, né? Ao mesmo tempo em que praticamente todos os boatos que o pregoeiro colocou foram distorcidos ou aumentados um pouquinho. E todo mundo conhece alguém assim, né? Se você não conhece, provavelmente você que é fofoqueiro. Que sabe da vida de Deus e o mundo. E que espalha pra todo mundo, só que de verdade praticamente não tem nada, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Já no mundo dos mortos, Victor entra em pânico e tenta desesperadamente se mandar. Emily não percebe o porquê da fuga e continua a tentar agradá-lo com alegria intensa e ingênua. Esse estado obsessivo é chamado de limerência, onde há reações emocionais intensas toda vez que há um pequeno sinal de reciprocidade, e também quando há rejeição. Essa dependência emocional e vulnerabilidade faz com que a pessoa seja um alvo muito fácil para manipulação, e permitiu que Emily primeiro fosse enganada pelo próprio Lord Barks e agora por Victor, quando ele usou a desculpa de apresentar Emily para os seus pais para poder voltar para o mundo dos vivos. Ela se concentra na ideia de casamento feliz e na sua última chance de realizar o seu sonho roubado. Ela finalmente viveria uma vida de casada, com direito a toda a pompa e circunstância de fazer rituais como ser apresentada à família do marido, dar presentes de casamento, entre outras coisas. E aí que temos uma das cenas mais fofas e nostálgicas para todo mundo que teve um bichinho que faleceu. Victor finalmente se reencontra com o cachorro da sua infância, o Scraps. Os recém-casados convencem Elder Gugnet, o ancião que é líder espiritual, guardião da lei e também o feiticeiro, e são enviados de volta para a floresta no mundo dos vivos. O Elder Gugnet, sim, ele é a maior autoridade do mundo dos mortos, ele é um grande sábio. Só que não se importa, né, em se manter acima dos outros, dando uma de autoridade inalcançável, inacessível. E quando ele desce as escadas para conversar com Emily e retribui o toque na mão dela, ele mostra que no mundo dos mortos, uma autoridade é constituída e reconhecida através da igualdade, através dos valores e da compaixão, não do status, do tamanho da bengala ou da repressão. O Elder Gugnet, ele se importa de verdade com o bem-estar da sociedade do mundo dos mortos. Além disso, ele quer que tudo seja de acordo com a lei e com a ordem. E é por causa disso, por causa dessa empatia, dessa compaixão e desse ato de se importar de verdade, que ele é reconhecido e admirado. Emily fica encantada com a luz do luar que não vê há muito tempo e começa a dançar graciosamente, até que Victor a faz esperar sentada no tronco caído, enquanto ele contaria a novidade e prepararia seus pais. Mesmo que Maggot tentasse alertar a amiga sobre o comportamento estranho de Victor, ela não recebeu bem seus conselhos e o expulsou. Emily tentava encontrar justificativas para ter sido deixada sozinha naquele lugar e a larva, então, aconselha perguntar diretamente para ele. Nesse meio tempo, Victor entra no quarto de Vitórias escondidas, para não ser morto por Everglot, e se declara para ela, ao mesmo tempo em que tenta explicar seu drama inesperado. Emily aparece bem na hora que os dois iam se beijar, e ao finalmente entender os planos e sentimentos de Victor, diz a Amarelinha, e o leva novamente para o mundo dos mortos. É curioso que a Amarelinha seja um jogo que começa no inferno e vai até o céu, e simbolicamente, tanto Emily quanto Victor estão sendo levados do céu ao inferno. Victor por ser obrigado a se afastar novamente de Vitória e do mundo dos vivos. E Emily por receber aquele banho de água fria de perceber que Victor não só não a ama, como tem interesse em outra. E essa outra
está viva, enquanto ela está morta. E é nesse momento que a limerência começa a se curar e a ilusão cai por terra. De volta ao mundo dos mortos, eles discutem sobre quem é a outra mulher. E Victor fala que nunca teria se casado com Emily, e que tudo aquilo foi um grande engano. Emily fica com o coração partido e resolve se isolar. É aí que Maggot e Viúva Negra se aproximam e tentam consolar a amiga, dizendo que a única vantagem de Vitória é que ela está viva, mas que ela não possui nenhum conteúdo, não é uma pessoa especial. Enquanto Emily é uma mulher mais refinada, que toca piano, canta e dança. Emily argumenta que está morta, e mesmo morta, Emily ainda tem sentimentos profundos e sofre intensamente pela rejeição de Victor, que parece só não ver nada além do fato de que ela é um cadáver. No mundo dos vivos, Vitória conta para os pais que Victor apareceu em seu quarto junto com sua noiva cadáver. Madeline fica horrorizada pela filha ter ficado sozinha com um homem. E com suas palavras sobre casamento com cadáveres, e a tranca em seu quarto achando que ela ficou louca. Vitória foge pela janela e pede ajuda para o pastor Gauss Wells. O pastor representa a autoridade religiosa que falha miseravelmente em oferecer refúgio e conforto para uma alma aflita, devolvendo ao jovem para os seus algozes. A mãe de Vitória, temendo um escândalo maior ainda, manda seus empregados trancafiarem a filha em seu quarto, agora com grades nas janelas. Não importa que Vitória esteja dizendo a verdade, ouvindo seu coração e implorando por ajuda, pois o amor para a aristocracia vitoriana de noiva cadáver é apenas uma transação financeira. E a verdade é esmagada pela fofoca e pelo decoro. Lord Barks aparece na sala e usa o maior migué de todos, responsável por iludir geral desde que a realeza surgiu. E às vezes funciona até hoje. Se eu tivesse Vitória em meus braços, eu a cobriria de joias como uma rainha. Essa é a isca perfeita, porque ela apela para a ganância e também para a vaidade. E ele ainda confessa para os Everglot que uma tragédia levou sua jovem noiva precocemente. Na verdade, essa tragédia é muito conveniente, porque é muito provável que Lord Barks não só tinha a própria fortuna, como também recebeu o dote da antiga noiva, que foi levado antes da hora, e ele continuou com o dote. Só que ninguém cogitou a possibilidade de que tenha sido pelas próprias mãos dele que a noiva foi levada antes da hora. Eu nem posso falar que ele convenceu, porque foi rápido demais, fácil demais. O brilho da ganância pelas supostas joias de Lord Barks era muito mais importante do que saber de onde ele vinha, quem era de fato sua família, quais eram as intenções dele para com Vitória. Enfim, isso não é Harry Potter, mas praticamente os Everglot criaram a filha como um porco para o abate. No corredor cheio de quadros da família Everglot, Lord Barks nem esperou direito os futuros sogros se afastarem e começou a dar aquela gargalhada de vilão. E como praticamente todos os vilões que têm o rei na barriga, Lord Barks não resistiu e começou a se gabar sobre seus planos em voz alta. E era só alguém ter ficado um pouquinho mais atento que seria possível descobrir e evitar uma tragédia. O perigo real não está no escândalo que acontecerá fora dos muros daquela enorme. O perigo real não está no escândalo que acontecerá fora dos muros daquela enorme mansão, mas sim o perigo que ronda sob o próprio teto. Victor tem uma crise de consciência e vai até Emily para pedir desculpas. Ele a vê tocando uma melodia triste no piano e ela ignora todas as suas tentativas de se justificar. Então, ele decide dialogar com ela com uma linguagem que apenas os dois entendem, o piano. E conforme a música triste e pesada vai se tornando mais animada, eles começam a se entrosar. A expressão se suaviza e Victor confessa que gosta do entusiasmo de Emily. Só que o recém-chegado faz Victor voltar à realidade e nem percebe a química que estava acontecendo entre os dois. Os Van Dort também não estão exatamente preocupados com o sumiço do filho, mas sim com a perda da única oportunidade de ascender socialmente. Enquanto eles procuram, Mayhew, o cocheiro que provavelmente já estava doente há um tempão, acabou morrendo. Mais uma vez, vemos a crítica incisiva de Tim Burton. Enquanto os mais ricos ficavam no conforto de suas carruagens, preocupados com fofoca, com status social,
Mirio ficou de fora, exposto à noite fria e à negligência de seus patrões. A ironia aumenta quando percebemos que a primeira vez que Mirio fala alguma coisa é quando ele já está no mundo dos mortos e é acolhido com festa. É quando Victor fica sabendo que Vitória vai se casar com Lord Barkis e fica decepcionado ao pensar que foi simplesmente substituído por ele. Vitória se casa numa cerimônia simples e sombria, que mais parece um funeral, sendo que o único que está empolgado realmente é o noivo, que mais parece um pavão, e profere seus votos como se estivesse num palco. Vitória está sendo enterrada viva pelas convenções sociais e pela ganância de seus pais, e logo será enterrada literalmente, sem que ninguém percebesse o risco que ela está correndo e possa salvá-la. No mundo dos mortos, Victor sente que perdeu Vitória e derruba a Não Me Esqueça no chão, desistindo de seu amor. Ele descobre que o seu casamento com Emily não tem validade, porque a morte já o separou. E ele precisaria tomar um veneno para que seu coração parasse de bater e assim pudesse entregá-lo a Emily. Em vez de aproveitar a oportunidade de fugir, Victor decide se sacrificar. Pode ser que seja um ato de compaixão para que Emily pudesse ser feliz. Ou pode ser aquele sacrifício que vem de não ter mais nada a perder. Ou ainda, quem sabe, não esteja surgindo uma conexão, um amor altruísta. Seja lá qual for a sua motivação, Victor finalmente decide tomar a iniciativa e organiza a cerimônia de casamento no mundo dos vivos, para que o dia tão esperado por Emily seja perfeito. Aquele que antes era tímido e desajeitado, de repente se torna alguém que age com propósito, coragem e generosidade, características que a sociedade dos vivos havia sufocado. Ele finalmente se encontrou. Enquanto no mundo dos vivos só vemos pessoas individualistas que buscam tirar vantagem uma das outras, o mundo dos mortos se une para que a cerimônia aconteça, com direito a um bolo de casamento monumental e uma música maravilhosa. Os mortos invadem a cidade é pernas para quem te quero. Não tem mais etiqueta, mas sim quem corre mais rápido e grita mais alto. E a única que se dispõe a lutar é Gertrudes, uma velhinha que está mais para lá do que para cá. Os mortos não vieram para aniquilar os vivos, pelo contrário. Só que como nem tudo é o que parece, e aqui não é The Walking Dead, os mortos não vieram para aniquilar os vivos, pelo contrário. O cavalheiro volta a ter sua doce Gertrudes nos braços, depois de levar um monte de bengaladas dela, mas tudo bem. O garotinho volta a abraçar o seu avô, e é curioso, não é? A maior demonstração de calor humano no mundo dos vivos aconteceu somente quando os mortos chegaram. A morte literalmente acabou trazendo a cura para a morte em vida de uma sociedade fria e superficial. E é nesse clima de felicidade que todos vão para a igreja, onde Victor e Emily estão para se casar. Nesse meio tempo, Lord Bark sai debaixo da mesa onde ele bravamente se escondeu durante o caos e aproveita que Vitória também foi deixada para trás para dizer que é o momento perfeito para pegar o dinheiro dela e fugir. Vitória, então, conta que é o casamento com ele que salvaria sua família da pobreza. Vitória aproveita que Lord Barks, o marido golpista que acabou de levar um golpe e ficou em choque por causa disso, e vai até a igreja, onde percebe uma aglomeração de pessoas, vivas e mortas. O pastor está completamente surtado, praguejando contra os mortos quando um deles o repreende e diz: "Essa é uma igreja, não é lugar para falar alto." Mais uma vez, Tim Burton usa sua genialidade e seu humor ácido para criticar os grandes líderes religiosos do passado, ou talvez do presente também, que usam seu poder espiritual como forma de status elevado e não como uma maneira de curar e acolher, enquanto o esqueleto, com a maior pinta de zumbi e desgrenhado, foi quem deu uma lição de boa educação e de respeito. E a marcha nupcial finalmente começa a tocar, e Emily entra gloriosa na igreja, enquanto Victor olha para ela com um sorriso abestalhado demais para quem está fazendo isso apenas por conveniência ou sacrifício, não acha? Vitória chega bem na hora de ver o seu amado fazer seus votos perfeitamente para uma noiva cadáver. Victor está tão seguro a ponto de recitar seus votos perfeitamente. Emily gagueja, hesita e não consegue continuar, pois vê Vitória e percebe que agora é ela quem está tirando os sonhos de outra mulher. E ela não apenas entende o lado de Vitória, mas também do próprio Victor, e escolhe a compaixão sobre a posse.
e seu amor se transforma em altruísta. Victor e Vitória estão juntos novamente, porém Lord Bark chega de penetra, completamente enlouquecido por ter sua ambição frustrada, e tenta levar Vitória à força. E você percebeu uma marca registrada do Lord Barks? Não. Toda vez que ele vai aprontar alguma, ou percebe que o plano dele está dando certo, ele começa a esfregar a mão na outra. Provavelmente de satisfação, né? Mas eu acredito também que isso pode ser um movimento de âncora. Ele é um homem, na verdade, muito agressivo, com instinto de violência muito feroz. Então, como ele mantém aquela pose de perfeito cavalheiro? É justamente porque quando ele vai se descontrolar, quando ele está sob pressão ou tem algum gatilho, ele esfrega as mãos. E abre aquele sorriso vilanesco, fofo. Só que não é fofo. Emily reconhece o seu assassino no ato, e finalmente a máscara de Lord Barks cai. Para não ser capturado, ele pega a espada do General Bonaparte e faz Vitória de refém. Mesmo de mãos vazias, Victor avança para defender sua amada. E Miss Bloom joga um garfo para Victor. É um instrumento da morte contra o instrumento que representa comida, o compartilhar e que não é visto como uma arma. Lord Barks nem se preocupa mais se está agindo como um perfeito cavalheiro ou como um completo maníaco e covarde, e tenta acertar Victor de qualquer jeito. Entretanto, parece que o desajeitado jovem está levando a melhor, até que Barks consegue desarmar o seu rival com um golpe sujo. Victor não tem mais para onde fugir, e Emily, num ato de amor desprendido e altruísta, entra na frente dos dois e recebe o golpe da espada. Lord Barks, que não desiste de manter a pose arrogante e superior, mesmo depois de aceitar a derrota, e fala a frase que faz 20 anos não parte apenas do coração de Emily, mas de várias pessoas. Always the bridesmaid, never the bride. O povo do mundo dos mortos fica irado com essa declaração, e Elder Gugnet mostra que não é considerado sábio do mundo dos mortos à toa, e faz os seus companheiros aguardarem pacientemente até que Lord Barks termine o seu grande brinde e beba o vinho. Só que o vinho era veneno. Essa cena do veneno é uma crítica sutil, mas muito poderosa do filme. Porque tá escrito vinho no juramento, né? Eu serei o seu vinho. Está sendo servido num cálice de ouro, super chique, né? O que poderia dar de errado? Da mesma forma que o que poderia ter de errado num homem fino, elegante, com palavras educadas, charmoso, né? Não sei onde. Tudo. Lord Barks representa um tipo de pessoa que envenena a sociedade e também as relações. E Lord Barks finalmente encontra seu fim no mundo dos vivos. E logo é muito bem recebido com a maior festa de todos pelo mundo dos mortos. Só que aí vem uma situação aqui que eu tô pensando. O que será que aconteceu com ele? Será que no mundo de Tim Burton também tem uma segunda morte, como no caso do Coco vivo e dando uma festa? Vitória está livre nos braços de Victor e Emily pode deixá-los em paz. Victor então vai atrás dela, alegando que fez uma promessa, e Emily responde que ele cumpriu. Victor a libertou. Agora ela pode fazer o mesmo por ele, devolvendo a aliança que firmava o compromisso entre os dois. Então a nossa querida noiva cadáver fecha os olhos, solta seu último suspiro e se entrega à paz, se desintegrando numa multidão de borboletas branco-prateadas, levemente azuladas, que voam graciosamente em direção à lua cheia. E Emily se tornou uma só com a luz que ela tanto admirou quando chegou no mundo dos vivos. E aí vem a última simbologia do filme, que é incrível, é linda. Porque o azul escuro que Emily carrega ao longo do filme inteiro tem mais a ver com a morte, com a tristeza, com a escuridão, com a decomposição, com a luz partindo e dando lugar à escuridão da noite. E agora, esse tom branco prateado, praticamente um azul bem clarinho, mostra a pureza, a paz, a beleza etérea e a cura. Emily finalmente encontrou a sua liberdade, mas não é através de uma ilusão e nem da dependência de alguém. Foi através dela, através da própria cura
e da aceitação. Foi quando ela mesma decidiu que era a hora de estar em paz. E não é lindo imaginar que então não foi Victor que libertou Emily no fim das contas? Foi Emily mesmo que se libertou. Porque ela percebeu que um casamento forçado, por sacrifício e tomando o lugar de outra pessoa, ia continuar o sofrimento. Ia continuar a ser uma prisão. Com o agravante de que agora ela seria a vilã. Ela era a vilã da vida de Vitória, assim como Lord Barks foi o vilão dela. Imagine agora o ciclo de sofrimento. Ou melhor, uma espiral, né? Uma espiral destrutiva, que começaria com um gesto simples, entre aspas, e ia aumentando até que talvez virasse uma grande maldição. A verdadeira heroína de Noiva Cadáver é a própria Emily, que ao ver o sofrimento de Vitória e se colocar no lugar de Victor, ela percebeu o quanto ela estava fazendo mal e decidiu que ela não era assim, ela era melhor que aquilo. Então, por isso ela decidiu voltar atrás. Ela escolheu um amor desapegado e altruísta. E o momento em que ela devolveu a aliança e falou para o Victor: você cumpriu sua promessa, você me libertou. Foi o momento da redenção de Emily, onde ela se tornou merecedora de ir para o paraíso, para o céu, se tornar uma só com a lua, enfim. E 20 anos depois, esse final continua causando polêmica e dividindo os fãs de Noiva Cadáver. Será que o final de Emily foi trágico ou foi um final feliz? O mais importante para Emily era finalmente se casar e viver uma vida de casado com todos aqueles rituais que vimos? Ou era ser libertada do sofrimento? De ser libertada da dependência emocional e também da necessidade extrema de validação de alguém. E aí, o que aconteceu com Emily foi justo ou foi injusto? E eu acho que Tim Burton pregou uma peça na gente, sabe por quê? Aqui fica a última pergunta e talvez mais amarga para você me responder. Será que o Victor e a Vitória realmente foram felizes? Será que eles realmente tinham compatibilidade, conexão, para que o relacionamento fosse duradouro? Ou será que eles cairiam na comodidade, no relacionamento de aparências que nem os pais de Vitória? Tudo bem, eles têm um vínculo forte, mas será que vai ser verdadeiro o suficiente para aguentar a rigidez social e a pressão e a repressão da sociedade vitoriana? O final de Vitória e Victor acabou ficando aberto, não é? O que vai acontecer depois daquele casamento? Só que o que o Tim Burton nos ensina é que o amor não é prisão, o amor precisa de liberdade, tal como a borboleta, né? Emily pode não ter ganhado seu final romântico com direito a passarinhos voando, um beijo de amor verdadeiro e cortina se fechando. Porém, Tim Burton nos ensina que o maior amor do mundo nem sempre é o romântico, mas sempre é o amor que liberta. E no fim, Emily não foi mais uma noiva traída, abandonada ou frustrada, foi uma alma que se libertou. Victor precisou morrer para aprender o que é viver. Então é isso, corujinha! Se esse vídeo te fez lembrar do quanto esse filme é maravilhoso, brilhante e encantador, ou se você acabou de conhecer a história e se apaixonou por esse triângulo amoroso cheio de complexidade, deixe seu like. É muito importante para levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Posso contar com você, corujinha? Confere se você se inscreveu, deixe seu hype se você está pelo celular e faça como aquele noticiador. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e fofocas. Agradeço demais a sua companhia até aqui. Um beijinho agridoce e até a próxima!